Salve, salve, simpatia. Certo tempo a gente não vem aqui, né? Não vem aqui conversar. Daí eu resolvi vir hoje, num dia para mim que tem que se transformar, ao invés de finados, deveria se chamar Dia da Saudade. É o dia que nós temos de refletir sobre as nossas saudades, sobre as pessoas que cruzaram os nossos caminhos, ou nós cruzamos os caminhos de algumas pessoas e elas não estão mais entre nós fisicamente. Então hoje é mais um dia de reflexão, é um dia de saudade. De saudade e de lembrar sempre com alegria das pessoas que, de certa forma, acrescentaram, né, a nossa caminhada, ensinamentos. Então, por isso que eu acho que é um dia que deveria se chamar Dia da Saudade. Mas eu estou vindo aqui também, não é para fazer uma reflexão apenas sobre o Dia da Saudade. É uma reflexão sobre o momento que acometeu o estado de Goiás, e isso se refletiu para o Brasil como um todo, e que tem e está influenciando de uma forma, sabe-se lá, se eivada ou não de paixões, tomadas ou não de paixões, é o posicionamento, um recorte de uma fala do desembargador Adriano Roberto Linhares de Camargo, proferida num julgamento no dia de ontem, pela manhã, em que ele, na fala, em primeiro momento, se você analisá-la, dá a impressão de que ele está pedindo a extinção da Polícia Militar. E, particularmente, da Polícia Militar do Estado de Goiás. E, a seguir, contestando, como diria o espanhol aqui mesmo, contestar, no sentido de responder veementemente, o verbo utilizado para a resposta é contestar no espanhol, e eu acho que está sempre bem aplicado nesse momento de contestar a fala do desembargador, numa forma tipicamente característica do nosso governador. Ele diz que vai pedir o impeachment do desembargador Adriano Roberto Linhares de Camargo. Eu não vou aqui defender o desembargador, porque eu não tenho procuração para isso. E eles têm um departamento de imprensa no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que fazem isso com maestria, a defesa de todos os desembargadores indistintamente. Então não serei eu quem virá aqui para fazer uma defesa, seja ela apaixonada ou não, do desembargador. Para acusá-lo, já tem muita gente que o faz com mais proficiência e talvez sabedoria do que eu. Os próprios que foram atingidos ou não por uma decisão do desembargador e é que se sentiu injustiçado com essa decisão. Ao governador do estado, menos ainda, né? Ele já tem todo um aparato, verbas, muitas verbas para defendê-lo. Nós estamos pagando, por exemplo, a ida dele lá ao Oriente, com um entourage enorme, dentre elas, o incompetente prefeito do município de Anápolis, e está lá, sabe-se lá fazendo o quê? Deus queira que seja uma viagem produtiva para fazer valer o meu e o seu dinheiro que estão financiando esta viagem. Também para acusá-lo, também não precisa, não serei eu, os próprios atos dele, os próprios gestos dele, as próprias falas dele, os próprios atos dele praticados a esse longo desse tempo enquanto governador, enquanto político de uma forma em geral, desde o homem do cavalo branco lá dos anos 90, né, que
Quem é um pouco jovem como eu vai se lembrar de na campanha eleitoral dele ele vinha montado num cavalo branco para competir com o Collor, Lula e outros que tais. Então, desse tempo todo, a gente conhece a trajetória do governador Ronaldo Caiado como líder da União Democrática Ruralista, a antiga UDR, que hoje dá sequência ao agro. Então, ele também não precisa de pessoas acusá-lo, não serei eu quem o fará. E o que eu estou fazendo aqui, então? Eu estou fazendo aqui e vim trazer um posicionamento pessoal. Aqui, quem vai falar agora é Eugênio Barbosa Lourenço Dias, um cidadão brasileiro, goiano do pé aquário, brasileiro, e que está vivenciando toda esse digradeio, esse embate de ideias, principalmente de ideias. Em primeiro lugar, é preciso fazer um histórico da polícia no Brasil. O que é a polícia no Brasil? A polícia no Brasil é essa divisão fatídica, essa divisão funesta, doentia, que tem a polícia no Brasil, em polícia judiciária e polícia militar. Isso vem desde a ditadura Vargas, quando ele instituiu o Departamento de Informação e Publicidade, o DIP, e entregou ao Mato Grossense do Sul, Filito Miller, e falou: aumente a violência, aumente o combate, aumente o policiamento no Brasil. A partir daí, cindiu-se, melhor dizendo, dividiu-se a polícia no Brasil. Passamos a ter uma polícia farradada, doutrinada pelas falas das Forças Armadas, pelo regramento das Forças Armadas, e que não existia nenhum compromisso técnico para que alguém incorporasse a polícia, a corporação, ou os corpos da polícia militar. E esse benefício veio ao longo dos anos. E a última oportunidade que se teve para isso foi na Constituinte de 88, que entendeu em manter esse aparato policial como é, e dando ao artigo 144 da Constituição Federal a redação que ela tem. Inclusive o governador ontem citou o artigo 144 da fala dele e o fez erroneamente. A polícia administrativa, a polícia militar, ela é feita para o embate, para a proteção. Ela é feita para reprimir e prevenir a prática do crime. A polícia militar é meramente para isso. Primeira missão dela, prevenir. Primeira missão da polícia militar, prevenir o crime. Ou seja, aliando-se às políticas sociais do Estado, a polícia militar, ela tem como primeiro parâmetro prevenir a prática do crime. Uma vez o crime praticado, ela tem por obrigação reprimi-lo, não deixar com que ele se espalhe. Portanto, a polícia militar tem que ficar adstrita ao confronto, como um órgão do Estado. A polícia militar não é órgão de nenhum particular. A polícia militar não é órgão do governador Ronaldo Caiado para dizer a minha polícia. Ele não é dono de nada. Ele é dono do patrimônio particular dele. Ele não é dono do Estado de Goiás. Embora ele se alvoroce a sê-lo. E tem muitos asseclas que o acompanham nessa ideia. Por isso, o inelegível continua inelegível. Mas os seus asseclas, os seus doutrinários, os incultos, irão continuar dando suporte a governadores como esse. Um inculto. O governador Ronaldo Caiado, se apertar, ele não sabe absolutamente nada da história do governo
do estado que ele governa. Ele não fez concurso para ser governador. Ele tropeça na própria história do estado. Ele tropeça nas pessoas que conduzem esse estado, que fizeram história nesse estado. Ele não conhece a história daqueles que já conduziram o estado antes. Ele conhece aqueles que fundaram no noroeste do estado de Goiás, na região do Araguaia, São Miguel do Araguaia, a extinta fazenda Cainataca. É isso mesmo, Cainataca, de propriedade do bisavô dele. Se vocês quiserem saber um pouquinho da família do Ronaldo Caiado, eu só recomendo um livro rapidinho, facinho de encontrar, é o 1888, do Laurentino Gomes, quando ele trata da proclamação da República. Quando você abre a capa, tem já uma fala do bisavô, de alguém mandando uma carta, do bisavô do Fernando Henrique Cardoso, que dá o nome a uma rua aqui em Anápolis, dizendo que não entendia o porquê da proclamação da República e tinha que combinar aqui com os caiados, que eles continuavam praticando todos os desmandos. Pois bem, a Polícia Militar do Estado de Goiás, como toda a Polícia Militar do Brasil afora, tem os seus bons e tem os seus maus. É preciso urgentemente reavaliar os mecanismos de atuação dessa força repressora do Estado. E por que eu digo isso? Porque a Polícia Militar ela está perdendo muito de suas funções. Muito delas. Polícia não é para mexer com educação. Quem mexe com educação é quem é credenciado a isso. Quem é formado na área. Os psicólogos, os pedagogos, os professores, os educadores. É para isso que serve. Não é para a gente robotizar. Não é para para determinados pais que não conseguem educar os filhos, colocam trancafiados no colégio para ter uma educação restritiva, repressiva. Nós temos 75% de uma população que é absolutamente conservadora. E 75% da população que não entendeu a fala do desembargador. Polícia precisa ter função de polícia. É por isso que ninguém vai a enterro de policial. É por isso que organização não governamental, direitos humanos, não vai em enterro de policial. Por quê? Porque a polícia é órgão repressor do Estado. Então, a cada pessoa que a polícia mata nos confrontos, é alguém que o Estado matou. Se os morros, se os guetos, as cracolândias existem, é pela ausência do Estado. Não adianta o Estado invadir aquilo que chamam sempre pejoramente de favelas, de redutos e de guetos, e matarem pessoas, dizendo que estão combatendo a criminalidade. Não. Não. A polícia que mata não é uma polícia inteligente. A polícia que mata não é uma polícia inteligente. A polícia que entra em troca de tiros. A polícia que tem que
O cidadão tenta fugir de bloqueios que atiram 1, 2 vezes contra carros. A polícia que mata crianças inocentes. Essa polícia não é uma polícia inteligente. Eu tenho muitos ex-alunos que são oficiais da polícia, muitos. Tenho tenentes-coronéis, majores, capitães, tenentes, então, já perdi a conta de quantos. E eu sempre disse isso para eles e vou repetir. Polícia é feita com inteligência. Por isso que a câmera no peito é essencial. Sabem por quê? Como um mecanismo de depuração da própria força, para saber onde está o erro. Onde determinada ação foi feita com erro. Onde o planejamento furou, não deu certo na hora do embate. Então, quando se faz crítica que precisa acabar a polícia nos modelos que está, que foi o que o desembargador disse ontem, eu sou o primeiro a levantar a mão e dizer está apoiado. Porque eu já falei isso dentro, num curso para formação de oficiais, eu já falei isso. A polícia, o mecanismo que está, ela precisa acabar. Nesse molde, não é a polícia militar do estado de Goiás, não estou falando daqui não, estou falando lá da Bahia, que mais mata proporcionalmente no Brasil. De Goiás nós não podemos falar nada, sabe por quê que nós não podemos falar nada? Porque os dados das atividades policiais, o governador do estado baixou um decreto dizendo que não pode divulgar. Então, quando se fala no Anuário da Violência do Brasil, quando se discute no Anuário da Violência do Brasil qual a polícia que mais mata, qual a polícia que é mais ou menos violenta, a de Goiás não aparece. Por quê? Porque esses dados estão sob sigilo imposto pelo governador do estado. Ou seja, é verdadeira carta branca para a violência entre o aparelho policial. Não é desse governador. Já vem de antes, com a outorga exagerada e abusiva de patentes para altos militares, que não tinham a altura científica para ocupar aquela patente, estar naquele posto. Então, quando se pede a extinção da polícia militar, é nesses moldes. Vamos entender sem fazer palanque político. Vamos entender sem atribuir a A, B ou C. Essa história de ficar chamando ou tudo que dá errado nesse país ser culpa do presidente Lula, isso já está enchendo a paciência até do pessoal da própria direita. Vamos arrumar outros argumentos. Vocês querem falar o quê? Da mulher do presidente da República, comparar a mulher do presidente com a mulher do outro presidente, sem ter noção, sem ter paradigma, sem ter nada, são duas pessoas absolutamente distintas. Por que vocês não falam do líder de vocês que está sendo inelegível? Por que não discutem isso? No âmbito da razão, da razoabilidade. Essa é a questão a ser discutida. Então, quando aparecem mensagens como essas, do governador Ronaldo Caiado, que foi o responsável por insuflar essa discussão no Brasil inteiro, porque ele acha que está cantando de galo sempre aqui na rinha dele. Para que isso? Chamar um cidadão de ser que se apresenta como? O sujeito está lá, não é por voto, não. Doutor Adriano entrou e o Ronaldo Caiado tem que tomar cuidado com isso. Porque ele não entrou lá, não foi com as bênçãos do Ronaldo Caiado, não. Ele não entrou pelo quinto constitucional, não. Ele entrou por mérito, por tempo de serviço. Por tempo de serviço.
sendo um bom ou mau juiz, isso não interessa, ele foi por tempo de serviço. Sendo um bom ou mau juiz, o último, para vocês terem ideia, que São David de Anápolis, foi da doutora Air Borges, foi por tempo de serviço. Sendo o doutor Adriano Linhares de Camargo contestado por alguns membros do Ministério Público do Estado de Goiás, ou elogiado por muitos advogados do Estado, ele está lá por mérito, por tempo de serviço. Então, governador Adriano Roberto Linhares de Camargo não é dos seus juízes peitados, não. Eu não tenho procuração para defender o doutor Adriano Linhares. Não tenho. Está aqui o Wesley Oliveira fazendo como ex-repórter durante muitos anos da TV Globo aqui em Anápolis. Lembra-se dos trabalhos da infância e juventude do Dr. Air Borges. São os dois juízes maravilhosos que tiveram aqui, Dr. Air Borges e o que está agora, há já um bocado de tempo, Dr. Limões de Stertz, lá de Mogi das Cruzes, a família de Mogi das Cruzes. O pai também era juiz de direito, exerce um trabalho brilhante à frente do juizado da infância e juventude de Anápolis. Senhores advogados do Instagram, senhores versados em letras, no Instagram, letras jurídicas do Instagram, no YouTube, do X, aonde for, não se mexe com a honra de alguém como vocês estão fazendo. Doutor Adriano Roberto Linhares de Camargo tem só em Anápolis 30 anos de serviços cumpridos enquanto magistrado. E como magistrado, como qualquer juiz, agradou a muitos e desagradou a milhões. Mas sempre foi um juiz corretíssimo, inteligente, estudioso, atualizado. Eu tive o prazer, e tenho o prazer em dizer isso, dividir com ele a cátedra de Direito Penal e Processo Penal em 2 faculdades de Anápolis por 20 anos. Por 20 anos. Por 20 anos eu conheço o pensamento dele. E foi Leviano quem fez aquele corte daquela fala e colocou aos moldes, que foi inclusive mostrando a indelicadeza absurda de um desembargador que não estava prestando atenção ao voto do doutor Adriano. Por que não se critica isso também? O desembargador atendendo a porta. Que voto que é esse que o desembargador não prestou atenção no voto do outro? Vamos tratar as coisas como devem ser. A polícia militar é essencial, é porque não tem outra. É porque não tem outra. É porque não tem outra. E quem está lá tem a obrigação de fazer o melhor, porque fez um concurso para isso, utilizou como meio de vida, então tem que fazer o melhor lá dentro. É pago para isso, regiamente pago. Regiamente pago. Regiamente pago. E é preciso também deixarem de fazer a polícia militar de pouso, como costumo falar, de ponto de mijo. O sujeito entrar, vai estudando para concurso e largar a polícia militar do lado de lá. Nós precisamos formar e dar inteligência para os nossos policiais militares, do Brasil como um todo. Pendurar câmera em todos. Medo de quê? Qual é o medo de você estar com a câmera no peito? Com a sociedade fiscalizada como está? É indigno eu ouvir de gente que se diz civilizada criticar a posição de um juiz que está defendendo a sociedade. O Poder Judiciário tem como função também, que ninguém presta atenção nisso, vai estudar antes de você criticar qualquer pessoa, seu direitista.
A função do judiciário, sabe qual é? Acalmar a sociedade. Se você tem um conflito de interesse, você não pode matar o outro como solução. O que você tem por cá? O poder judiciário. Essa é a função primordial, inicial do poder judiciário. É acalmar as pessoas, dar a cada um que lhe pertence. E ninguém pode nesse país, enquanto existir a democracia nesse país, que gente como eu, como aqui, eu estou vendo aqui o doutor André, doutor Hélio Aquino, que já passou por aqui, doutor André aqui é testemunha, foi aluno do doutor Adriano Roberto de Ares Camargo, doutor Hélio Aquino também, uma pleia de advogados de Anápolis, foram alunos do doutor Adriano Linhares e sabe as ideias dele. E eu vou deixar um testemunho aqui, para não falar que eu estou falando apenas do governador ou do Poder Judiciário. Nós, advogados, também precisamos deixar dessa hipocrisia. Estou vendo advogado sair em defesa do governador, sem interpretar a fala do desembargador Adriano Linhares, e quando tem um enfrentamento que vai no Poder Judiciário, que vai discutir uma ação penal, em que tem ação da Polícia Militar, a primeira coisa que se quer é discutir a qualidade da ação da polícia. Geralmente apontando para o pobre coitado do praça como sendo responsável por uma prisão mal feita. Nós, os advogados, também temos responsabilidade quanto a isso. Então, antes de você falar, escolha que lado que você está. Se você está ao lado do povo, se você está ao lado da sociedade, se você está do lado da legitimidade, escolha e tome partido. Quero deixar aqui o meu abraço de solidariedade, um abraço de dizer, como sempre falei para ele, a gente sempre, ele com um humor maravilhoso, o doutor Adriano Roberto tem um humor maravilhoso, vilanovense, apaixonado pelo Vila Nova, sujeito de história de vida, de história de vida. Ali tem história, e muita história. Para quem não sabe, ele já foi juiz de direito no Tocantins, era juiz de direito lá, fez concurso aqui para Goiás, foi aprovado e veio para o estado de Goiás ser magistrado. Passou um bom tempo em Crixás, naquela região ali de Crixás, teve para o próximo, em 1993, veio aqui para Anápolis para a segunda vara criminal. E daqui só saiu para ser desembargador. Vamos pensar nisso. Governador, foi o senhor que pôs lenha nessa fogueira. Foi o senhor que não quer assumir, que o seu receio, o seu medo é de se voltar contra a polícia militar e perder o apoio dos inúmeros policiais que tem lá dentro. Quando eu falo perder o apoio, governador, é o voto. Não é, governador? Porque eu sei que esses policiais só não estão com câmera ainda, governador, com seu medo de perder votos. Esse é o seu medo. É o seu, do governador Tarcísio. Para quem não sabe, deixa eu dar um dado para vocês aqui. Sabe o que o governador de São Paulo não quer colocar câmera aqui? Porque são 200 mil policiais militares em São Paulo. São 200 mil votos em potencial. De início. Então vocês entendam a partir daí o que eu quero dizer. Quando forem abordados, saindo de uma balada, que sofreram o famoso baculejo, e forem enquadrados, é na justiça que vocês vão reclamar, ou senão, manda uma cartinha para o governador e pede apoio para eles.
Se está faltando segurança, se a polícia não vai. Você sabe o índice de criminalidade em Goiás? Você não sabe, né? Nem eu. Sabe por quê? Porque não é divulgado. Como eu vi uma vez, eu quero morar na propaganda do governo do estado de Goiás. Eu quero morar na propaganda. Eu já moro numa propaganda enorme, que é Anápolis, né? Anápolis é uma propaganda maravilhosa. Todo dia você vê o prefeito abrindo nova Anápolis, parece um canteiro de obra. Nem troço que está aberto ele consegue tapar. Nem buraco ele consegue tapar. E ele se faz valer de uma esquerda inoperante, atrasada, conivente, para não dizer, utilizar outro argumento. Adriano Roberto Linhares Camargo, desembargador, como eu disse no início, o senhor não precisa de defesa. O senhor tem todo o departamento de imprensa, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que é formado por profissionais gabaritadíssimos. É uma empresa que é terceirizada nesse prestação de serviços. O senhor tem uma pleiade enorme de desembargadores que estão lhe dando o apoio necessário, as MEG e tudo mais, mas quero dizer que nessa eu estou com o senhor. Aos moldes que aí está, a polícia militar tem que acabar. Nós haveremos de lembrar, há um ano o presidente Lula foi reeleito legitimamente pelo povo. Foi eleito legitimamente pelo povo. E há um ano a Polícia Militar do Estado de Goiás prendia uma jornalista aqui em Anápolis que filmava a movimentação das pessoas. Foram 10, ouçam bem, 10 policiais, 5 guarnições, um aspirante, um capitão, para prender esta jornalista. Uma mulher, 10 policiais que levaram-na algemada num camburão, do bairro Jundiaí, até a delegacia de polícia. Tem um ano isso. Se você tiver Instagram, volte a um ano, exato. Um ano certinho, que você vai ver essa matéria que eu estou dizendo. 10 policiais para prender uma única mulher. 10. 5 guarnições. Cada guarnição tem 2 policiais, 10 ao todo. É um dos exemplos que se nós ficarmos aqui, nós vamos, como tem muitos exemplos de embates e solução de conflitos. Tem sim. Muitos embates em solução de conflitos. Mas eu quero dizer que aos moldes que está, prestem atenção no que eu estou dizendo, nos moldes que está a polícia militar, seja de Goiás, do Espírito Santo, Piauí, Santa Catarina, São Paulo, do Rio de Janeiro, então não dá para falar nada. Enfim, como está? Soldado, você viu que alguns médicos esses dias foram mortos numa barraquinha no Rio de Janeiro, à beira da praia, tomando cerveja. Por quê? Porque alguns milicianos passaram, traficantes, confundiram um dos médicos com um Tylon, que é um traficante. O Tylon é filho de um sargento da Polícia Militar, foi expulso, foi preso ontem. O Tylon estava com 8 seguranças. Precisa dizer de onde eram os 8 seguranças do Tylon? Senhoras e senhores, quando receberem algumas notícias
leiam, releiam. E lembre-se da sua tia Magnólia, lá do primário, que tanto brigou com você e pedia que você interpretasse textos. Vou dizer para encerrar. A polícia militar, como está, ela tem que acabar. Hoje é o dia da saudade, reflita, siga os ensinamentos do Cristo Jesus, que eu sempre falo. Sejam felizes. E antes de terminar, na semana que vem, eu vou atender um pedido de um amigo que mora, um amigo muito grato, que mora na França. E ele pediu que eu fizesse uma live sobre a prova testemunhal, a carta psicografada no júri no Brasil. Eu achei o tema muito interessante, estou me preparando, porque em Goiás nós temos um caso assim, de muita repercussão, e vou trazer esse caso e vamos conversar sobre as testemunhas de uma forma em geral, quando a testemunha ela tem uma falsa lembrança, quando ela está mentindo, e a influência da carta psicografada na literatura jurídica brasileira. Fiquem com Deus, curta o restante do feriadão, um bom final de semana e tchau!